E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma dica premium, agora que se fala, né? Premium, tudo é premium. Eu vou te dar uma dica premium para você entender o sistema digestório e nunca mais errar. Hoje eu vou te ensinar como o tubo digestório fica conectado às glândulas do sistema digestório. Se você não sabia que o sistema digestório era dividido em duas partes, um tubo e glândulas anexas, você precisa assistir esse vídeo até o fim. E antes de chegar no assunto do vídeo, se você não é inscrito aqui do canal Anatomia Fácil, clica aqui embaixo e inscreva-se e ativa o sino de notificações que você vai receber todos esses vídeos e as lives que eu faço toda segunda, quarta e sexta. Então não perde nada da programação que você tem aqui no canal Anatomia Fácil e me segue lá no Insta também, @anatomiafácil. E não esquece de deixar também o joinha nesse vídeo, que isso ajuda a divulgar o vídeo e mais pessoas assistirem. E eu vou te fazer agora um convite especial. Agora em março, o canal Anatomia Fácil está fazendo 10 anos. A gente está completando 10 anos com videoaulas aqui na internet e eu quero convidá-lo para o evento comemorativo de 10 anos do canal Anatomia Fácil. Vai começar no dia 20 de março. Então já anota aí na sua agenda e o link de inscrição está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então já garante sua vaga para você não ficar de fora. E vamos para o que realmente importa aqui. Eu sei que uma galera tem uma dificuldade enorme para aprender sistema digestório, que está aqui, ó. Separei um esquema do sistema digestório aqui. Vocês sabem que eu gosto da didática, né? Eu prezo a didática. Então você vai entender aqui como funciona a didática para você entender o sistema digestório. É super fácil. O sistema digestório, ele fica dividido em duas partes. Deixa eu desenhar aqui para vocês verem, ó. Fazer um esquemático para vocês entenderem isso aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui? Que eu tenho um tubo que começa lá na boca, então vamos supor que aqui é a boca. Aí eu vou ter o início de um tubo. Aí esse tubo vai descer aqui, ó. Aí vai ter um alargamento desse tubo. Aí depois desse alargamento vai ter uma serpentina, que começa fininha e depois fica grossona, então aqui é fininha. Aí depois essa serpentina fica grossona. Parece uma cobra. É comprido o negócio, hein? Aí tá aqui, ó. E aí vai terminar lá no orifício, lá embaixo. Deixa eu fazer o orifício aqui, ó. Tchum. Pronto. Que é o ânus. Então, o que a gente tem aqui? Isso aqui é uma representação esquemática do seu tubo digestório. Então, você tem aqui a boca, cavidade oral, faringe, esôfago. Aí eu tenho aquela dilatação aqui no meio, que é o estômago. Aí eu vou ter essa primeira serpentina fina, que corresponde ao intestino delgado. Essa serpentina grossa, que corresponde ao intestino grosso. E lá no final, ponto de saída, que é o ânus. Basicamente, gente, só para vocês entenderem uma coisa. Isso aqui é um tubo, não é? Então, a partir do momento que você se alimenta, você joga comida aqui para dentro, eu vou te falar uma coisa. Essa comida que anda no seu tubo digestório, ela anda no tubo porque o tubo digestório faz um movimento que é chamado movimento peristáltico ou peristaltismo. É um movimento parecido com com o tubo de uma pasta de dente. Quando você aperta o tubo da pasta de dente, a pasta sai. Então é isso que você vai fazendo com o tubo digestório. Você vai apertando o tubo digestório com movimentos peristálticos para ele apertar aquela massa, que no caso aqui é o bolo alimentar. Aí ele vai apertando aquela massa e aquela massa vai sofrendo transformações conforme vai passando aqui pelo tubo digestório. Essa transformação ela é feita através principalmente de enzimas, que são chamadas enzimas digestivas. E aqui vem o pulo do gato. A maior parte das enzimas digestivas elas são produzidas na segunda parte do sistema digestório, que são as glândulas anexas.
vocês têm 3 glândulas anexas no sistema digestório. O fígado. Vamos fazer de outra cor as glândulas anexas? Vou fazer de outra cor para destacar bem. Então são 3 as glândulas. O fígado, que está aqui, ó. Aí embaixo do fígado, numa depressão do fígado, vocês têm a vesícula biliar. E do outro lado, passando embaixo do fígado, vocês têm o pâncreas. Vou desenhar um pâncreas aqui, ó. Então vocês vão ter um pâncreas aí. Qual que é a característica que a gente tem dos órgãos anexos? Os órgãos anexos, eles ficam conectados ao tubo digestório. Então isso significa que para o fígado e para o pâncreas enviarem os seus conteúdos para o tubo digestório, o que eles têm que ter? Eles têm que ter conexões, que são chamadas ductos. Então você vai entender nessa aula como as glândulas anexas ficam conectadas ao tubo digestório. Então, basicamente, a bile que é produzida no fígado, como que ela entra? Ela entra no intestino delgado através de um ducto. Como que o suco pancreático, que é produzido no pâncreas, ele entra no intestino delgado? Através também de um ducto, tá? Então é muito importante que vocês entendam que a conexão entre o tubo e as glândulas anexas é feita através de ductos. Nunca tinham contado isso para vocês? Provavelmente vocês já ouviram o nome dos ductos, mas não entenderam muito bem como era essa conexão. Deixa eu te explicar uma coisa, para você ficar com a pulga atrás da orelha, porque isso é importante aí. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, um laranjinha. Vamos supor que o laranjinha é o bolo alimentar. Você vai comer alguma coisa aqui, ó. Esse bolo alimentar aqui, se eu falar para você que esse bolo alimentar ele não entra no seu corpo, ele vai vir aqui, ele vai entrar pela boca, passa pelo esôfago, chega no estômago, atravessa os intestinos e sai aqui pelo ânus na forma de cocô. Aí vai sair um cocôzinho aqui, ó. Pronto, um cocôzinho aqui, ó. Pronto. Olha a concentração do cara desenhando o cocô aqui, ó. Então a gente pode perceber que esse bolo alimentar, ele não entrou no seu corpo, ele foi sendo transformado. Ele foi transformado principalmente pelas enzimas que agem no tubo digestório. Isso acontece já na boca. Então tem algumas pessoas que consideram também as glândulas salivares como glândulas anexas, tá? Você pode colocar também. Então na boca a gente já começa a quebra dos alimentos, tá bom? Aí o alimento desce para o estômago, aí você tem o suco gástrico, que é uma paulada. Aí ele já dissolve a parada porque ele é altamente ácido. Ele vai transformando aquele bolo alimentar, tá? Quando ele chega aqui, ele vai ser transformado num bolo chamado quimo, tá bom? Aí ele vai atravessar aqui nos intestinos, vai sendo transformado através das enzimas, que elas são despejadas aqui nos intestinos. E aí ele, evidentemente, vai absorvendo os nutrientes e a água desse bolo, que no caso agora é um bolo fecal, tá? Então é importante que você entenda que o seu tubo digestório, ele vai extrair daquele alimento nutrientes e água. Então esse alimento que entrou, ele não entrou no seu corpo ainda. Ele só entra no seu corpo quando os nutrientes e a água começam a ser absorvidos. É isso que entra no seu corpo. O bolo alimentar propriamente dito, vocês podem perceber que ele entra de um jeito e sai do outro. Então é um bolo que ele vai passando, ele tem um trânsito pelo seu corpo e depois sai. A única coisa que entra no seu corpo mesmo são nutrientes e água. Vamos entender agora quem são esses ductos que unem o tubo digestório às glândulas anexas. Vou falar para vocês, essa aqui é a aula mais importante da sua vida sobre sistema digestório. E eu tenho aqui, ó, ductos digestórios. Conexão entre o tubo e os órgãos anexos. Se você não sabia disso até hoje,
hoje você vai saber. Então aqui a gente tem o duodeno, que ele é uma parte do tubo digestório. O duodeno compreende a primeira porção do intestino delgado. O duodeno tem esse nome por quê? O que significa duo? Aí você está falando, duo, Rogério, significa 2. Não. Duo significa 12, significa dúzia. Deno significa dedos, dedinhos. O que significa duodeno? Isso mesmo que você está pensando. Duodeno tem esse nome porque quando os antigos começaram a estudar os intestinos de animais, eles fizeram a medida dos duodenos de animais e eles verificaram que ele tinha o comprimento de 12 dedos humanos. Tá? Esse é o comprimento do duodeno de bichos. Eu não sei te falar os bichos que eles estavam estudando, porque eram vários. Tá? Então eles estudavam bois, cabras, vários bichos. Tá? Então eu não sei exatamente qual era o bicho que eles estavam estudando que deram o nome de 12 dedos. Mas no ser humano o duodeno tem cerca de 25 centímetros e representa a primeira porção do intestino delgado, aquela porção que sai do estômago e faz a curva ali. Aquela curva é importante porque o duodeno encaixa na cabeça do pâncreas. Então isso é muito importante na conexão do pâncreas com o duodeno. E aí a gente vai ver aqui os órgãos anexos, que você vê que eu estou bem de desenho, né? Eu tenho aqui o fígado, que ele é um órgão triangular, aqui no caso. Numa depressão do fígado eu tenho a vesícula biliar, VB, e aí eu desenho o pâncreas. A única coisa que eu encontrei aqui no PowerPoint para desenhar foi uma nuvem que ela vai representar o pâncreas. E aí os ductos que conectam esses órgãos ao tubo digestório são esses aqui, ó. Ducto hepático comum, ducto cístico, ducto colédoco e ducto pancreático. E aí vocês vão entender o que é a ampola de Vater, tá? Que ela vai ficar aqui bem na entrada do duodeno. Então vamos lá, o primeiro ducto que a gente tem, ducto hepático comum, tá? É esse primeiro aqui, ó. Tá bom? Então aqui eu tenho o ducto hepático comum. O segundo, que vai estar em azul, é o ducto cístico, tá? O terceiro, colédoco. E o quarto que vocês estão vendo aqui é o ducto pancreático, certo? Então isso é muito importante para vocês. O que é a ampola de Vater? A ampola de Vater representa o encontro do ducto colédoco e do ducto pancreático aqui no duodeno. E eles vão despejar o seu conteúdo. Então o colédoco vai despejar a bile proveniente do fígado e vesícula biliar. E o ducto pancreático, ele vai despejar aqui na ampola de Vater e aqui no duodeno o suco pancreático, que vai agir aqui no intestino delgado. E o que é importante você saber é a direção do fluxo das coisas aqui. Quase todos esses ductos que vocês estão vendo aqui, eles têm a direção da glândula para o duodeno. Então, eu vou colocar aqui, ó, o ducto hepático comum, ele vai conduzir a bile do fígado para o ducto cístico, ok? Aí o ducto cístico vai conduzir a bile para a vesícula biliar, ok? Onde a bile é concentrada. A importância da vesícula biliar é concentrar a bile. E a bile vai ter uma potência maior sobre sua ação nas gorduras lá dentro do duodeno, ok? E aí a gente vai ter um fenômeno aqui, porque o único ducto que a gente tem no sistema digestório que é de mão dupla é o ducto cístico. Por quê? Porque a bile é produzida no fígado e conduzida à vesícula, onde é concentrada. E depois a vesícula vai fazer um peristaltismo, onde ela vai eliminar essa bile para ela agir lá no duodeno. Aí essa bile vai ser conduzida através do ducto colédoco, tá? E o colédoco, ele leva essa bile lá para o duodeno. E ele vai entrar através da ampola de Vater, tá bom? E o ducto pancreático, que é esse aqui, assim como todos os outros ductos do sistema digestório, ele tem o fluxo unidirecional para a glândula anexa, que no caso é o pâncreas, para o duodeno. Então você pode perceber que todos os ductos que a gente tem aqui, ó, ducto hepático comum, ducto cístico, ducto colédoco e ducto pancreático, eles têm o seu fluxo para o duodeno,
em direção ao duodeno, dos órgãos anexos para o tubo digestório. Porém, o ducto cístico, ele apresenta mão dupla, tá? É o único dos ductos que a gente tem aí que é mão dupla. Por quê? Porque a bile tem que ser conduzida à vesícula e depois ela tem que sair da vesícula em direção ao duodeno. Então isso é uma coisa muito importante de você saber. E para sanar sua curiosidade sobre o nome do ducto colédoco, você fala, mas o que é um colédoco, né? Por que ele tem esse nome? Tá aqui, ó. Colédoco, ele vem do grego kole, que significa bile, e aí tem duas origens do nome aqui, ó. Esse negócio muito doido aqui, ó, decomai, que é receber, mas na verdade, provavelmente veio do latim, que é duco, que é eu conduzo. Aqui na minha cidade, o lema da cidade é um braço forte, escrito non ducor duco. Então o final é duco. Significa não sou conduzido, conduzo. Eu sou de São Paulo. Então tem esse termo duco. Então provavelmente a origem do nome colédoco vem de coule, do nome grego, que significa bile, e de duco, que é conduzir. Então, o ducto colédoco, o nome dele é o ducto que conduz a bile. Por isso que o significado dele é eu levo a bile, eu conduzo a bile. E essa é uma palavra meio grega, coule, e meio latina, duco. Essa aqui é a aula mais importante para você que tem aquela pulga atrás da orelha quando está estudando o sistema digestório e fica naquela assim, poxa, mas como que funciona esse fluxo da bile e do suco pancreático? Através dos ductos. Se você teve dificuldade de entender como eles funcionam, volta o vídeo, assiste de novo e anota tudo bonitinho que você não esquece mais. Se esse vídeo foi legal para você e essa informação foi importante, dá o like, se inscreve no canal Anatomia Fácil, ativa o sino de notificações para não perder nada e participa da comemoração de 10 anos do canal Anatomia Fácil. O link de inscrição para o evento de 10 anos está aqui na descrição. Corre, faz sua inscrição e não fica de fora. Começa dia 20 de março e vai ser histórico.